Entrando novamente, convidar aqui o Saulo. Pronto. Pronto, doutora Agora deu Juliane, tá certo. me vendo? Tô vendo sim, agora deu certo. Ah, perfeito. Pronto. Perfeito. Então, gente, a todos que estão aqui nos acompanhando, uma boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o tema violações de prerrogativas dentro de um flagrante. Para quem não me conhece, que vai acompanhar essa live de hoje, eu sou a doutora Viviane, sou a Viviane Pinheiro, advogada criminalista, tenho mais de 16 anos de prática criminal, tá? Atuo em instrução criminal, júri popular, sou mentora, escritora, em todas as áreas do direito penal, inclusive execução penal. Então, hoje, com este meu trabalho, com o método que eu estou lançando aqui no marketing jurídico, já tenho uma vasta experiência na área criminal, mas no marketing jurídico estou iniciando. E como para nós, não é, Saulo? Todo início é difícil. Então, aqui eu estou aqui para colaborar com todos vocês, estudantes de direito, advogados e advogadas, que queiram atuar na área criminal. E eu tenho que passar para vocês, eu tenho esse objetivo de passar para vocês toda a minha experiência e o passo a passo para que vocês consigam esse sucesso na carreira no menor tempo possível do que a maioria dos advogados. E eu tenho propriedade para isso. E por isso que hoje, olha, temos convidado aí da comunidade, a doutora Iana, beijo grande. Meu amor Diogo Gomes, aí faz parte da equipe também. E nós estamos aqui, que hoje eu não sou a convidada. Hoje meu convidado especial é o Saulo. O Saulo vai se apresentar aqui, vai dizer pra gente, não é não, Saulo? Fique à Perfeito. vontade. Perfeito. Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu quero me apresentar. Meu nome é Saulo Ximenes. Eu sou acadêmico, eu estou no 10º semestre da Faculdade Luciano Feijão e já sou aprovado na OAB, fiz esse 33º exame. E se Deus quiser, logo, logo vou iniciar a minha advocacia. E eu sou um entusiasta pelo direito penal. Eu amo direito penal. Eu acho muito interessante o assunto que trata a liberdade do ser humano. A liberdade que é um assunto muito importante e que deve ser levado tão em consideração o quanto ele é importante por todos nós. E hoje vamos conversar sobre não só a violação às prerrogativas do direito penal, mas dentro do advogado, dentro de um flagrante, mas não só isso. Iremos conversar Falar também... de um modo geral, não é, Saulo? Isso, exatamente. De modo geral, ser pro acadêmico que vai agora iniciar a advocacia, as dificuldades que ele existe, as dificuldades que ele sente, ele fica com medo da situação, de como é que é advogar. Ele tem, acho que não só na advocacia em si, mas em todas as áreas, mas na advocacia, principalmente na criminal, tem esse problema, tem esse medo grande de iniciar, até gosta do tema do direito penal, mas às vezes pelo medo de querer, não sei se eu vou advogar, porque meus familiares vão dizer que eu sou defensor de bandido, né? Com certeza. Isso Isso acontece mesmo. bastante, né? Aí tem esse medo, mas eu como acadêmico, estou lutando contra esse ideal que o povo existe. Infelizmente, todos nós, eu acho que para a minha vida todinha, eu vou lutar contra isso. Mas vamos falar sobre um assunto em geral, mas especialmente as violações de prerrogativas dentro de um flagrante. Pronto. O que eu quero, assim, sempre colocar aqui, Saulo, sobre as pessoas que estão entrando, colocando aqui que vamos aqui clicar no aviãozinho, não é, Saulo? Para Com toda certeza. compartilhar para o maior número possível de pessoas. Esse é um tema super importante para os acadêmicos de direito, porque é na faculdade que começa toda a estrutura. Então, quando eu falo que o início de um processo criminal
é na delegacia, toda a estrutura, não é processo ainda, mas tudo se inicia na advocacia. Eu costumo dizer que toda a nossa trajetória, eu digo nossa, porque eu também já passei por isso, toda a nossa trajetória começa na faculdade. Só que na faculdade a gente não tem a estrutura que a gente precisa. A gente tem o direito penal, que é a que a gente idealiza, todo mundo quer fazer direito penal. Inclusive, até na própria prova da OAB vai escolher o direito penal. Só que um dos principais motivos que eu acho, Saulo, até falei ontem, que impedem o advogado ou bacharel em direito, costumo falar bacharel, de atuar na área criminal é o medo. Tá certo que o medo, ele faz parte de toda a profissão. Todo mundo que está iniciando sente medo, se sente inseguro, né? Medo de não dar certo. Mas na advocacia, esse medo vai muito mais além. Além do medo da insegurança interna dele, né? De não poder passar, de não saber passar aquele conhecimento, porque ele vai lidar com pessoas, com autoridades, com delegados, com policiais, órgãos públicos e também com o cliente dele, né? Com o nosso cliente. Então a gente fica com esse receio, essa preocupação de passar segurança para esse cliente. Então, Exatamente. tudo isso, não é? Tudo isso nos preocupa. Aí chega assim, doutora Viviane, como é que a gente faz, você como acadêmico, como é que a gente faz para a gente adquirir essa autoridade ainda na faculdade? Gente, autoridade na faculdade, eu costumo... esse nome autoridade se tornou muito comum, né? Autoridade na faculdade. Autoridade não quer dizer só imposição de nada. Autoridade é você aparecer, você ter uma postura, você procurar aprender e você procurar se destacar, fazer seu nome ainda na faculdade. A gente não precisa esperar 5 anos, não é, Saulo? A gente não precisa esperar 5 anos para poder começar a atuar. Tem toda aquela situação, né? É que quanto mais cedo você iniciar, mais cedo o próprio termo, autoridade, pode chegar a você. Sim, sim. Você se aproximar de pessoas que possam lhe trazer benefícios futuramente. Eu tenho muitos estagiários que depois trabalharam comigo como advogados. Por quê? Né? Isso mesmo. A Ana está dizendo, se dá medo, vai com medo mesmo. Exatamente. Medo, gente, medo. Não deixa o medo destruir o teu sonho. É isso que eu falo. Não deixa o medo destruir o teu sonho. Eu acho a carreira criminal tão bonita. Ontem foi aquele tema com as mulheres, com a doutora Neirilane, sobre a mulher advogada. E eu passei por uma fase tão difícil, porque naquela época era só eu como advogada. E hoje a gente vê que são poucas. Atuação não quer dizer especialização. Eu sou especializada na área criminal, mas eu sei que eu tenho colegas mulheres, advogadas, que atuam de vez em quando. Mas tem um horror da advocacia criminal. E não é não, Saulo, por isso? Aquela área que eles buscam, são, por exemplo, eles pegam casos trabalhistas, pegam consumeristas, aí pegam um criminal ali ou outro, Sim. mas não busca se inteirar naquilo, não busca se especializar, não busca ser uma autoridade naquela área. Isso mesmo. Então, olha, a doutora Neirilane, aqui, a nossa convidada de ontem, está aqui conosco. Beijo, Matheus, sejam bem-vindos. Gente, vamos compartilhar, tá certo? Pedro Guimarães. Vamos colocar aqui também, se quiser fazer pergunta, colocar se é advogado ou se não é advogado, para a gente poder ficar conhecendo. E nos sigam nas redes sociais. Beijo, doutora. Nos sigam, Saulo e eu, entendeu? Para poder acompanhar o nosso trabalho. Mas, Saulo, o que eu acho que realmente preocupa, e o seu tema foi super assertivo, é sobre essas violações. Essas violações, Saulo, é o que nós advogados criminalistas, nós que somos de frente, tá certo? Nós sofremos praticamente diariamente. Então, qual é o assunto principal nos grupos? Violações de nossas prerrogativas. O que é? Doutora Viviane, o que a gente pode fazer? Vamos supor, vou logo aqui para poder dar esse espaço para você também. Eu vou dizer o que você deve fazer, o advogado iniciante, quando ele chega na delegacia, para acompanhar um flagrante, certo? E também o que ele não deve fazer. Vou começar a dizer o que ele não deve fazer. Gente, a gente sempre tem que estar cuidando da imagem da gente. Sempre.
Não adianta você ser um advogado conceituado ou um advogado experiente e dizer, ah, não, eu já tenho sucesso, eu não vou cuidar da minha imagem. Não é isso. Você pode até ser reconhecido, mas você tem que cuidar da sua imagem, tá? Então, o que você não deve fazer primeiramente? Chegar numa delegacia mal vestido, tá certo? O que é o mal vestido? Ah, doutora, são roupas caras, roupas lindas, lindas e maravilhosas. Não é isso, gente. É estar de acordo com aquele trabalho que você vai fazer. Principalmente quando está iniciando, porque a primeira impressão é a que fica, tá? Então, Perfeito, assim, exato. não é? Você vai chegar Exatamente. numa delegacia, você vai se apresentar como um advogado que quer acompanhar um cliente. A gente já tem toda aquela dificuldade para estar atuando ali, defendendo os direitos do cliente da gente. Isso mesmo, nós vendemos a nossa imagem, isso é fato. A imagem conta demais. Então aí você vai chegar lá com uma blusinha, entendeu? Mais simples. Vamos dizer assim, você é advogado? E não conhece você. Venhamos e convenhamos. Então, isso você não pode ter, essa postura. Outra postura que você não deve ter é uma postura submissa, é uma postura, aquela postura que você chega numa delegacia com o ombro caído, aquela postura de quem não passa nenhuma segurança para quem Sim, está perfeito. lá. Você Isso. não passa uma segurança, você chega, você vai se dirigir no balcão, aí diz assim, eu quero falar com o meu cliente. Vozinha baixa, eles vão te colocar no bolso. Eles vão te colocar no bolso. Aí, por que você está dizendo isso, doutora Verde? Vamos chegar nas violações, já já. Então, esse é um segundo ponto. A postura, eu fiz até aqui, sinceramente, eu até anotei aqui. Não demonstrar medo e insegurança. Você pode estar ali todo se tremendo. Pode estar Uhum. ali todo se tremendo. Por dentro você está, meu Deus do céu, coração pulsando. Você está lá, ó, postura, cabeça reta, foco, chegou na delegacia, focou naquilo que você quer, vai lá no balcão, se apresente como advogado criminalista, tá certo? E diga que você está ali para defender o teu cliente. Agora me diz uma coisa, se você chegar lá sem nenhuma postura, mal vestido, você acha que alguém vai respeitar você como advogado? E falando baixo, muitas vezes a pessoa fala que tá falando é para dentro, né? A própria pessoa, o próprio balconista não O escuta, não Fred também tá entende. aí. Não Sim, pode entende. falar. Então, prejudica não só, assim, não prejudica não só a sua imagem, mas prejudica a defesa do seu Com cliente. certeza, Porque com o seu certeza. cliente confiou em você ali para estar ali, para fazer sua defesa, para defender o seu direito. E você não consegue Isso, nem se impor. Isso é altamente prejudicial para o seu cliente, não só para a sua imagem, com toda certeza, mas para o seu cliente também. Então, o que que eu sempre aconselho? Eu aconselho que quando você esteja na faculdade, você comece a participar das audiências criminais, entendeu? Comece a fazer trabalhos voluntários. Eu sei que hoje tem muitos colegas que não abrem portas de escritório. Eu sou uma pessoa totalmente desapegada a conhecimentos. Eu quero é ensinar, eu quero é mostrar. Se você vê, eu estou trazendo para a doutora Neila, todo dia praticamente eu recebo mensagem no meu direct pedindo estágio voluntário. Voluntário, doutora, eu quero estagiar. Então, assim, por quê? Porque a carência na advocacia criminal é muito grande, tá certo? É muito grande. Então, se você tem que, na faculdade, já procurar participar, assistam audiências criminais, que você vai saber como se comportar diante de uma violação de uma prerrogativa, diante de você chegar numa delegacia com todas essas características que eu acabei de dizer, num balcão, voz baixa, sem nenhuma autoridade, sem nenhuma postura. Sabe o que o policial vai dizer na hora que você chegar lá, que você disser, eu quero ver meu cliente, eu quero falar com meu cliente, eu quero falar com o delegado. Você, quem é você? Ah, tá aqui, sou advogado, tá certo. Pô, sente ali, doutor, fique ali esperando. Tayana, doutora, você é referência, todo mundo quer trabalhar para você. Isso mesmo, tá aberto aqui, quem quiser. Então, assim, ele vai dizer, sente ali, doutora. Aí você vai e se senta lá, e aí haja chá de cadeira para você. O chá de cadeira já faz parte, mas aí você vai levar um chá de cadeira maior. E quando o delegado vier, e nessa hora o teu cliente está lá dentro sozinho, e lá tem um monte de gente conversando com ele. E aí, como é que foi o crime? Quem foi que cometeu? E você tá lá naquela posturazinha, sem nenhuma atitude. Os familiares te olhando,
te analisando, entendeu? E o desrespeito correndo solto, tá? Então, por que eu estou falando isso? É o início, é tudo isso que leva também à violação das nossas prerrogativas e nós temos que ter conhecimento dela, certo? Então, essas são as coisas que você não deve fazer de jeito nenhum. O que você deve fazer? Chegar lá, postura, conhecimento jurídico, você já tem que saber quais são os seus direitos como advogado, vai lá no Estatuto da OAB, lê, né, o artigo 7º ali, vê quais são os seus direitos, chegar lá, você pode não ter experiência nenhuma, mas o teu conhecimento jurídico está aqui, ninguém te tira. Então você chega lá, teu direito resguardado. Primeira coisa, eu quero conversar com o meu cliente. Ah, vai demorar, não tem, não, eu quero conversar. Impedimento já é uma violação de prerrogativa. Não é, Saulo? Já é uma violação de prerrogativa. O que eu faço? Uma vez a doutora Nerilane perguntou, doutora, o que eu faço para não ser impositiva sem ganhar inimizade? Deixa a inimizade para lá, como eu falei. E aí, se de repente houver esse impedimento de você falar com o seu cliente, já é uma violação. E hoje nós sabemos que a violação das prerrogativas do advogado é crime, né, Saulo? É crime. É crime de acordo com o artigo previsto. 7º do Estatuto. Pronto. Isso mesmo. E é uma das maiores preocupações, é o que os acadêmicos, que eu digo, os bacharéis, eles têm maior receio. São a violação dos seus direitos. Então, quando você chegar, que você se sentir desrespeitado, primeiro é nesse direito de você ver seu cliente. Você vai chegar numa delegacia, você vai aguardar, você vai esperar. Se você não ficar, lógico que você vai ter a educação, né? Aquela educação de chegar, da mesma forma ser empático, da mesma forma que você quer ser tratado, você vai tratar as pessoas. Mas tudo, quando você verificar que está tendo excesso, você vai ter que se impor, entendeu? Porque senão você vai ser colocado no bolso. E o teu cliente não vai te valorizar, e nem a família. Na área criminal, nós somos crucificados. Nós somos crucificados por tudo. Primeiro, porque os clientes sempre acham que nós somos os juízes e que somos os responsáveis pelas solturas, né? Eles ali estão num estado muito vulnerável, como eu digo. Nós somos a voz desses clientes. Então, se nós não nos impormos, nós vamos ser massacrados, vai prejudicar a defesa do nosso cliente e o cliente ali praticamente vai ter um cerceamento de defesa dele. Perfeito. Não é isso? Doutora Viviane, só eu interromper um pouquinho. Não, você tem todo o direito de interromper. É você que manda hoje nessa live. É você. Agradeço o espaço. E é exatamente isso. Eu acho que a falta de conhecimento que o cliente e a família têm em relação ao todo o processo penal, que eles acreditaram que a liberdade deles depende exclusivamente dos advogados, é o que prejudica, acaba que em algum caso, que pode até prejudicar a imagem do advogado. Sim, com certeza. Obviamente, tem sua parcela de responsabilidade, todo advogado tem sua parcela de responsabilidade, mas em todo o processo penal não depende só dele. E eu acredito que o conhecimento, e é isso que a gente está trazendo aqui na live, Sim. Trazer esse conhecimento não só para acadêmicos, não só para advogados, mas também para todas as pessoas de outras áreas, para eles terem conhecimento daquilo que ocorre. Para que caso, que pelo menos Deus queira que não ocorra com eles, mas se caso ocorrer, eles tenham a plena situação de que os direitos que estão sendo resguardados deles, que eles necessitam do advogado, o advogado é o atuante, a democracia necessita da democracia, o advogado está ali, e o ser humano tem que ter esse pleno conhecimento desse direito. E eu acredito que ter essa live, que todas as pessoas, que sejam eles acadêmicos de psicologia, de engenharia, pessoas do mundo inteiro, eles têm que ter esse pleno conhecimento. Eu acho isso bastante interessante e é bem necessário. E eu vou dizer, eu vou colocar aqui algumas situações que eu quero passar para quem não conhece, e eu acho também muito importante, essas lives vão vir muito mais, para que também, além dos advogados e as advogadas,
elas conheçam também a postura de uma mulher advogada criminalista. Tá entendendo? Porque assim, quando a gente chega, vamos lá, a gente chegou numa delegacia, vai acompanhar o cliente em um flagrante. Então, eu já vi algumas situações em que eu ajudo colegas, sim, colegas que estão entrando. Eu já cheguei no balcão de delegacia e já fui atendida primeiro do que um colega advogado que estava lá já aguardando há bastante tempo. Mas por que acontece isso muitas vezes? Vale também a questão daquela experiência que eu já tenho, as pessoas já me conhecem. Então, esse ambiente que eu falo que a gente deve construir também, um ambiente de amizade, de cortês, dentro de uma delegacia. Então, isso também nos favorece em alguns atendimentos. Só que eu já cheguei em balcão de delegacia e já vi um colega chegar para mim e eu perguntar: você está aqui há quanto tempo? Estou aqui há mais de uma hora. E eu ser me oferecido o atendimento imediato na frente daquele meu colega. Mas, que foi que eu fiz? Eu achei um absurdo aquilo, então eu mesmo manifestei: não, doutor, vem cá, vamos falar aqui. Gente, olha, chamei a pessoa, né, que estava ali, o inspetor, e pedi para aquele colega ser atendido. Isso é um exemplo de passividade? Sim. É uma violação? É. Mas por quê? Quem está começando ainda não tem essa atitude de se impor, de estar ali, mostrar o direito que ele tem. Porque não somos só nós que temos que ter conhecimento de nossas prerrogativas, não. As pessoas que estão lá, autoridades. Quantas vezes eu não vou na penitenciária, toda semana eu faço atendimento e eu estou na penitenciária. Outra violação que acontece, que é muito bom colocar isso, que é uma das coisas que eu mais fico indignada, é eu chegar para fazer atendimento no parlatório de um presídio, tá certo? Isso mesmo, gesto de empatia. E chegar os agentes e querer ver os apontamentos nosso, que é um sigilo, é outro direito que nós temos, ao sigilo do nosso material de trabalho. É muito importante quem esteja nos assistindo que saiba desses direitos que nós temos. Não é, Saulo? Então, a gente tem direito ao sigilo dos nossos apontamentos. Então, a gente chega lá e diz: doutora, deixa eu ver suas coisas. Então, eu sei que tem colegas que atuam de forma ilícita. Infelizmente, toda a profissão tem isso. Tem os bons e os maus. Mas é uma realidade. É uma realidade. Mas eu chego e pedem para... Pedem não, querem ordenar. E isso já causou muitos alvoroços. Eu, inclusive, já cheguei e disse: gente, vocês sabem o que é o Estatuto da OAB? É uma lei federal, eu não sei como hoje, uma lei federal se submete, entendeu, a uma portaria, entendeu, estabelecida por um secretário de segurança, estabeleceu uma portaria que diz que nós temos que chegar e mostrar os nossos apontamentos para os agentes públicos. Nós não somos subordinados a ninguém. Então, isso é uma das maiores violações de nossas prerrogativas. Eu já saí da penitenciária, eu já bati o pé, porque nessas horas, eu vou até dizer para quem está aqui nos assistindo: não seja passivo, não tenha receio de se impor. Nessa hora você tem que ser combativa mesmo, erga a sua voz, se tiver que brigar, brigue, entendeu? Pelos seus direitos. E eu faço isso. Eu faço aquele auê mesmo. Mas por quê? Porque eu sei da minha licitude, eu sei da minha índole. E, gente, nós passamos 5 anos numa faculdade. Nós temos um estatuto federal que nos protege. Aí chega numa penitenciária, tá lá a gente abrindo para não saber, para um agente verificar se a gente está levando material ilícito para o cliente. Entendeu? Não sei se isso chega ao conhecimento de vocês, Saulo, acadêmicos, se vocês escutam essa realidade aqui em Sobral e outras penitenciárias, isso no Brasil inteiro, mas eu estou falando a nível estadual. Eu não sei se isso chega ao ouvido de vocês, essa questão aí de violação, nesse sentido, que você tem que estar firme e forte para poder você combater. Porque se você não combater isso, todas as vezes que você for, você daqui a pouco, vou até dizer, dar um sentido figurado, você está tendo que tirar suas roupas para poder ser revistado. Porque nem mais aquele portal eletrônico que a gente passa, eu sempre esqueço o nome, meu Deus. Nem isso está adiantando mais.
Então, assim, são uma das coisas assim que eu mais me revolto. Quem participa aqui de grupo de advogados sabe E que eu tem me de ser manifesto direto. combativo. Tem de ser Hã? combativo. Eu acho interessante, é que nem remete àquela frase do grande Sobral Pinto, né? A advocacia não é para Sim, covardes. A não é. advocacia não é para covardes. Pois no momento que a sua prerrogativa for violada, você tem que estar lá, combativo. Combativo. Eu acho interessante que, que é o grande diferencial dos advogados que eu vejo no Brasil inteiro, é a capacidade deles de, no momento que a prerrogativa dele for violada, ele está lá. Ele mostrar imposição dos seus direitos ao aquele infrator, aquela Isso, pessoa, seja da autoridade policial, seja de qualquer forma. O isso. advogado tem que se impor de Sim, qualquer forma possível. sim. E a gente é só basta ler o Estatuto da OAB, tem que ter principalmente a parte dos direitos do advogado. Primeiro, você não tem que, pelo estatuto, você não tem que mostrar apontamento nenhum, você não tem que ser revistado. Estava um ponto tão. Isso é tão sério que tinha colegas que tinham que tirar o sapato, certo? Para poder passar naquele body scan, né? Que falam, né? Sim, sim. Sapato. Para que tirar os sapatos? Que aquilo dali, ele, se você está levando algo, né, que não pode, ele apita, ele buzina, ele dá a localidade, tá certo? Então, assim, tudo isso são as violações que nós sofremos dentro de uma unidade prisional, tá certo? E que vem se estendendo grandemente e que a OAB, a nível estadual, tem que tomar as providências para que isso seja combativo sempre, tá certo? Sempre. Aí a gente fala, doutora, e na delegacia, como é em relação aos nossos clientes? Quando você é chamado para acompanhar um cliente que acabou de ser preso em flagrante, vamos supor, vou dar um exemplo. Vamos supor que o teu cliente foi preso na casa dele. A família te liga, doutor Saulo, estou precisando dos seus trabalhos. Você vai, estou indo aí. Você vai até a residência do teu cliente. Chegando lá, ele já está preso. Vamos supor. Ele está dentro de uma viatura. Você chega, né, para o comandante ali da operação. Você se reporta ao comandante e diz, olha, eu sou advogado e quero ali ter o direito de falar com o meu cliente. Não, doutor, espere aí que eu não vou permitir que você fale, não. Eu vou permitir só na delegacia que você fale. Por que você vai permitir só na delegacia que eu falo? Entendeu? Não tem problema, você pode abrir ali a viatura. Isso eu digo porque é tudo fato concreto. Sim. Pode abrir ali a viatura, eu falo ali bem rápido com o meu cliente, eu quero saber se ele está bem, eu quero saber o que está acontecendo. Não, doutora, na delegacia você fala. Bom, então vamos fazer o seguinte. Qual é a preferência? Um procedimento aqui, você está fazendo o seu trabalho, eu estou fazendo o meu trabalho. Então, assim, tudo de boa. O que você prefere? Que a gente resolva de uma forma cortês, tudo de bom, você leva para a delegacia, ou vai ter que entrar com um procedimento administrativo? Aí vai querer criar problema. Porque eu entro mesmo. E Então, assim, é necessário destacar, olha, você está violando o direito meu e o direito do meu cliente, o direito da minha classe. Eu, se você violar isso, eu vou atrás de entrar com um processo administrativo, pois vai é o na direito corregedoria, resguardado por denuncia, lei. É o né? direito resguardado por lei. Sim, você vai na corregedoria, você denuncia, faz o que tem que ser feito. Agora, se você falar que vai, é para ir, viu, gente? Se alguém falar que vai denunciar, é para denunciar. E não tem que ter medo de represália de policial, porque tem uns policiais que querem até te ajudar. Eu tenho muitos amigos policiais que facilitam até o meu trabalho, certo? Sim, Mas tem outros, infelizmente, que são cri-cri, implicam. Então, isso é uma violação de prerrogativa, tá certo? exatamente. Outro exemplo que eu vou dar também, Saulo, dentro de uma delegacia, é quando você chega para falar com o seu cliente, que você tem, sabe que tem aquele direito reservado de falar com o teu cliente. E aí Exato. você chega e quando você vai falar aqui na delegacia, né? Vai na delegacia que você pede um espaçozinho no corredor, porque tem um espaçozinho, não tem uma sala, infelizmente. Tem um corredor na delegacia, quem conhece a delegacia sabe. E Então que aí você realmente leva. devia.
deveria existir esse espaço. Esse espaço é resguardado. Esse espaço, não ter esse espaço já é uma violação de uma prerrogativa. Pronto. Você já falou Não, tudo aí. não Isso ter esse mesmo. espaço já é uma violação dessa prerrogativa. Impor, ter que ter um contato direto com o cliente em espaço aberto, onde não tem a intimidade, acaba que prejudicando a intimidade junto do advogado com o cliente e, enfim, acaba que o próprio cliente se sentindo acuado. Ele se sente acuado Isso. em se abrir com o seu advogado. Com certeza. Isso Não, e prejudica quando. demais a É, defesa. A defesa claro. prejudica demais. E não importa se esse cliente cometeu um crime, não importa. É o direito dele que existe ali. É o direito que Isso. tem que ser resguardado. O direito, se uma prerrogativa for violada, tem que ser tomada uma atitude. Com certeza. E vou dizer mais. Quem for fazer atendimento na delegacia, você vai lá para um corredorzinho que tem, e aí você vai lá para o cantinho falar com o teu cliente. Quando chegar um policial, certo? Que chegar e disser assim, não, eu vou ficar bem aqui do lado. Não, você pode se afastar um pouco? Não, doutor, eu não vou nem ouvir. Como é que ele não vai ouvir aquele policial que acabou de fazer o flagrante do teu cliente? Tá lá a equipe, como é que ele não vai ouvir o que você tem para dizer? Então, isso já aconteceu. E Olha por só, que isso que ele acontece ficaria ali do lado? Por ali quê, do meu lado. amigo? Não, doutor, eu não estou ouvindo, não. Ouvindo tudo, né? Aí sai dali, ele vai lá dentro falar tudo o que está acontecendo. Não Isso é. não se Oxi, trata de é ouvir. tratar os outros de besta, praticamente. Isso é um desrespeito. Desrespeito absurdo. Aí o que que acontece? Eu vou contar aqui outro fato concreto, só não cito nomes porque, né, é sigilo. Mas aí eu já cheguei, eu já estive com um cliente meu, que eu disse, você pode se afastar? Eu quero falar com o meu cliente. Doutor, eu não vou ouvir. Tá? Não, você acabou de efetuar a prisão. Vamos fazer o seguinte, se afaste. Não, mas ele vai fugir para onde? É que só tem um corredor, parede aqui, parede acolá. E ele não quis sair de turrão, um policial até do raio, não quis sair dali naquele momento. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui até a autoridade policial. Eu cheguei para um policial, que era até o Lino. Eu disse, Lino, chame aí o doutor, o delegado. Eu quero falar com ele, porque ele não quer sair daqui. Entendeu? Ele não quer sair. Aí criou aquele impasse. Lá vem o doutor e disse assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos para cá, deixa a doutora falar com o cliente dela. Aí eu disse, por que você insiste em ficar aqui? Não, doutor, porque ele pode entregar alguma coisa para ela. Olha a situação. Ele pode entregar alguma coisa para ela. Aí eu disse assim, olha, Que você me desrespeito. respeite. Que Olha só, desrespeito. justo nesse... Eu nunca me esqueci disso. Eu disse, olha, você me respeite. Eu só não tenho aqui tempo a perder com você. Entendeu? Meu amigo Osanã, grande abraço aqui nos prestigiando. Estou lhe esperando para uma live, viu? Você está me devendo, viu, meu amigo? Então, assim, então o que foi que eu fiz? Eu disse, eu só não vou perder tempo agora com você, porque eu estou mais preocupada com o meu cliente. Mas se você falar mais uma coisa, amanhã com certeza eu estou na corregedoria, entendeu? Foi um desrespeito total. O delegado disse, não, doutora, vamos aqui. Foi muito, a postura do delegado foi assertiva, entendeu? Por isso que eu relevei nesse sentido, mas me impus. E fui lá conversar com o meu cliente reservado. Já pensou se um advogado que vai falar com o cliente e tem um policial do lado, muito bondoso policial, né? Que Sim. é só colaborar com você. E aí ele escuta toda a defesa, tudo que o teu cliente está falando. Como é que vai ficar a defesa desse seu cliente? Você está entendendo a Com situação? toda certeza, com toda certeza. Se fosse assim, era para ter um membro da advocacia dentro do contato do promotor de justiça é, com o cliente. E é um direito que tem que ser resguardado ali. Mas não, eles querem de alguma forma ter que prejudicar o cliente. Então é horrível, é um trabalho absurdo. Eu defendo. O meu amigo Osana está dizendo, defende com unhas e dentes as prerrogativas. Ele me conhece, ele sabe como eu sou. Eu fico indignada quando as minhas são violadas e quando o do meu colega é violado. Eu tomo as dores. Quantas vezes eu já cheguei em uma penitenciária e eu já vi colegas advogados sendo humilhados. A Karina está perguntando qual é o meu Instagram. Arroba, tá bem em cima, ó, Viviane Pinheiro ADV. Isso mesmo.
E a Então, assim, necessidade, né? A necessidade da advocacia ser unida eu contra fico as indignada quando eu vejo organizações. um colega advogado tendo que passar, mostrar os seus apontamentos ou tirar os sapatos. Eu disse uma vez, eu disse, doutor, você está mostrando por que você está mostrando? Então a gente tem que ir atrás, tem que. Nessas horas o que a gente faz? Eu custo pedir ajuda. Mas quando eu estou pedindo ajuda, realmente a gente sofre muito, é porque o negócio já está muito além, entendeu? Existe o excesso e a coisa já está muito além. E você precisa ter essa combatividade, porque senão você não vai se destacar na advocacia criminal. Primeiro, o teu cliente. Olha só, o teu cliente, ele te observa, principalmente se ele não te conhece ainda. Se você vê, ele vai dizer assim, eita, ixi, aquele doutor é bom. É assim. Eita, aquele doutor é bom. Olha, o policial foi falar com ele, ele não ficou calado, não. Entendeu? Ele falou mesmo, brigou lá com o policial e tal. É ou não é? É verdade. Se ele vê o policial, ou não só o policial, né? As autoridades competentes em modo geral. Entendeu? Então, se vierem outras autoridades na frente do teu cliente, ele vai dizer, eu nunca mais quero esse advogado na minha vida. Nunca mais. Um advogado que deixa o cliente dele de lado ser humilhado, entendeu? Porque tem autoridades que chegam naquele momento para humilhar. Não tem como advogado fazer defesa de um cliente sem antes saber suas próprias prerrogativas. Isso. O primeiro passo é esse aí, foi o que eu disse. Você chega na delegacia já com a consciência dos seus direitos. Porque é partindo desse pressuposto que você vai construir a sua carreira na advocacia criminal, você vai prospectar cliente, que também é uma das dificuldades, não é, Saulo? De muita Exato. gente. Doutora, Exato. como é que eu faço para prospectar? Como é que eu faço para precificar? Eu parto do pressuposto, porque o meu tudo é uma prática, entendeu? Tudo que eu estou falando aqui para você, para todos que estão nos assistindo, é prática. Não adianta só o conteúdo balela de dizer como é que você fazer a teoria, porque a prática é outra. Então, até uma maneira de você prospectar cliente. Se o cliente vê que você teve uma conduta correta, se o cliente vê que você não deixou ele ser humilhado, porque ele já está no estado de humilhação, você é a voz dele, o que ele vai fazer? No dia que ele sair, ele vai te indicar para Com toda outros. certeza. Não é, Saulo? Exatamente. E eu digo mais, quando você atua de maneira combativa com os direitos do seu cliente e até com os seus próprios direitos, quem estiver por perto, seja os familiares, sejam Isso! pessoas que estiveram acompanhando, que estejam resolvendo algo, está por ali, por acaso, vem a situação, a pessoa se encanta com a situação, se encanta com Isso o seu mesmo. trabalho. E vai até depois, não, rapaz, quem é esse advogado? Esse advogado que tá trabalhando aí, cara, eu gostei desse cara. Esse cara, ele se impõe assim, ele luta pelo aquilo que ele acredita. Isso. Eu nem conheço nem sei qual trabalho foi que aconteceu com o cliente, mas eu acredito que esse cara é É inocente. top demais. Esse é o advogado. Exatamente. Esse é o advogado. Então, assim, eu costumo falar isso, que é um dos maiores combates, posso dizer combate, uma forma de combater as violações das nossas prerrogativas, é a nossa postura, como a gente se comporta, tá certo, diante de uma situação dessa, e também é o nosso conhecimento jurídico, tá? Esse é o conhecimento jurídico, o conhecimento dos nossos direitos. E aí também, até para a questão das mulheres, tá? A mulher, quando ela chega, ela não vai deixar de ser feminina por ela se impor num momento desse, até porque eu costumo dizer que cada profissão ou cada área que você escolhe, ela exige um comportamento seu, Sim, não é? Por exato. exemplo, na área do direito, vamos lá. O comportamento de um advogado trabalhista. Claro que ele vai combater, também sofre violações nas prerrogativas dele. Mas eu tenho certeza que aquele ambiente ali que ele trabalha vai exigir muito menos dele. Entender? Nós que somos da área criminal,
nós já temos que ver aquela visão de, ixi, vamos para o embate. Vamos para o embate. Porque eu acho que a classe advocatícia que mais sofre violações nas prerrogativas somos Concordo. nós. Acredito que a ética profissional e a advocacia criminal andam juntas. Andam Isso. juntas. A probabilidade de, com todo respeito às outras áreas, os outros ramos dentro do direito, que também, como você mesmo falou, acabam sofrendo violações, mas a área criminal, acredito eu, que logo mexe com o direito do ser humano de liberdade, acaba sendo violado mais. Com certeza. Entendeu? Então, assim, com certeza. Você, por exemplo, a doutora, como é que a gente faz? Pronto, você sabe que você tem, que o seu cliente tem o direito de falar com você reservadamente, então você vai fazer valer esse direito. Você vai acompanhar o interrogatório do teu cliente. A gente tem que ter o conhecimento de que o cliente da gente, ele fala se ele quiser, ele responde o que ele quiser. Porque tem pessoas profissionais, advogados, que acham que ou o cliente fala ou ele fica calado. Mas, gente, não é. Se ele quiser, numa audiência de instrução, se ele quiser responder só as perguntas da defesa, o advogado vai dizer, doutor, ele vai responder só as perguntas da defesa. E essa é uma estratégia fantástica, que eu acho. Exato. Então, assim, na o delegacia... direito resguardado dentro do Pacto de São José da Costa Rica. O direito... Já então, foi assim, muito violado na época da ditadura, já foi muito violado. E hoje, por causa disso, hoje é previsto em lei, dentro do Pacto de São José da Costa Rica, dentro dos direitos humanos. Para que não lhe force a falar algo que não seja necessário para você. Não venha de lhe prejudicar. E muitas vezes você vai passar por uma situação em que o teu cliente é induzido a falar em uma delegacia. Quando ele for prestar um depoimento policial, tá certo? Que você já exerceu aquele direito de falar com ele antes do interrogatório policial, que ele estiver prestando depoimento, fiquem atentos a isso. Por quê? Porque às vezes quando a gente chega assim, doutor, ele vai ficar em silêncio, tá certo? E aí a autoridade policial chega pro teu cliente e vai perguntar, eu quero ouvir dele, se ele vai ficar em silêncio. Ele vai dizer, não, eu vou ficar em silêncio. Aí tá lá a autoridade policial, e aí, mas aí você tem certeza que você vai ficar em silêncio? Olha só, prerrogativa aí já tá sendo violada pela falta de respeito a você como profissional e também ao teu cliente, que é o direito dele, né? E aí, você vai mesmo ficar lá, você tem certeza? E aquele lá, quem é fulano de tal também que foi preso? Você conhece? Aí... E doutora, acontece isso bastante. Só que você vê em vídeos, hoje, graças a Deus, com a abertura das audiências sendo online, podendo ser gravadas todas, é o que mais está aparecendo. Isso. Muitos, ou seja, autoridades policiais e autoridades judiciárias. O próprio promotor de justiças também acaba que escutam do próprio advogado dizer não, ele vai se resguardar a sua liberdade de escolher se manifestar. Mas isso. Estão importunando. E aí? Nesse tal caso? Não, assim, mas tudo bem, mas nesse tal caso. O que é que tu me diz sobre esse caso aqui? Não, ele fica importunando. E é uma grande falta de respeito. Sim. E outra coisa, às vezes tem tanta promessa, é aquela história, a promessa paga, promessa, não, se você me responder, quando chegar lá na delegacia, você vai ser solto. Agora me ajude, conversa aí. Aí a ilusão do cliente. Por isso que a primeira coisa que você chegar na delegacia, você corre lá no teu cliente, pede logo para ele ficar calado. Olha, não fala mais nada com ninguém, entendeu? A primeira coisa, te preocupa com o teu cliente, fala ali com a família, mas aí não acertou honorários ainda, vai ver a situação lá dentro, vai acudir lá teu cliente, pede logo para ele ficar calado, se inteira da situação e aí você vem falar dos honorários, como é que você vai resolver, como é que você vai precificar, tá entendendo? O que acontece? Aí, nesse interrogatório, por que é importante? Está tendo um flagrante, teu cliente está ali. Então, o delegado está perguntando, doutor, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, meu cliente não vai responder nada. Então, fica muito inconveniente, muito chato, ficar assim, essas perguntas que não são mais necessárias, né? Perguntar, não, doutor, tudo bem. Não, foi só uma brincadeira, não, tá certo.
Tem autoridades policiais que são maravilhosas, respeitam, top, chamam até, doutor, doutora, seu cliente já vai ser ouvido, entendeu? Então, todos os ambientes eu falo assim, porque eu estou falando dos problemas que nós temos, tá certo? Mas tem autoridades policiais que eu conheço que são ótimas, entendeu? Então, assim, essa é uma violação e você vai ficar calado? Você não vai ficar calado. Você vai ter que se impor. Você tá entendendo? Exatamente. Outra coisa também, quando você vai querer outra violação, que eu acho extremamente necessário, que é o que acontece sempre, é você chegar para olhar um processo. Olha só, parabéns, doutora Viviane, doutor Saulo, eu estava pensando dessa live, passei por essa situação. Olha, tá vendo como serviu? Então você já sabe, não vai, já vai levar para si como uma experiência para poder já ou agir, não sei como você agiu, se não agiu da forma que a gente está falando, agir agora diferente, daqui para frente. Então, quando você vai olhar um inquérito policial, o que nosso estatuto diz? Que você tem, né, aquele direito de ver apontamentos findos ou em andamento, independente de procuração, tá certo? Depende Então, de procuração. independente de Exatamente. procuração. Aí o que você vai fazer? Chegar lá, não tem sigilo nenhum. Não, doutor, o senhor só vai poder olhar o inquérito se o senhor tiver a procuração do seu cliente. E se Porque teu é cliente não necessário em até tiver? 15 dias. 15 dias. Você tem 2 semanas, meu amigo. 2 semanas com liberdade e ainda querem lhe impor, dizendo, não, só pode olhar com procuração. Isso é ridículo. Pois Isso é é. E ridículo. aí, quando você. E o que pode acontecer? De repente, o teu cliente te procurou, tá certo? Para você verificar a situação, ele foi intimado. E você, doutora, eu estou querendo saber por que eu fui intimado. Eu, pelo menos, eu não levo cliente meu e aconselho todo mundo. Na realidade, eu não aconselho, eu digo para as pessoas que estão nos assistindo que nunca levem seus clientes à primeira mão. Vá lá, verifique, cobre sua diligência, mas para você realmente cobrar os honorários, para que você resolva o caso, você vai ter que analisar, não é? E aí você Exato. vai lá, pega a procuração da pessoa, só para olhar o processo. Um processo não, um inquérito. Então, isso é uma violação séria, que praticamente diariamente nós sofremos e pedimos providências. A gente solicita sempre informações, a gente espera que o nosso atual presidente, doutor Ézio, o Ezinho, já está tomando as medidas aí mais cabíveis para que haja um maior atendimento, um melhor entendimento entre os advogados criminalistas e as autoridades, né, públicas, policiais, porque às vezes não adianta a gente fazer reunião e não ser colocado em prática, não é? Exato. Ah, não, tá Exato. tudo bem, não vai mais haver, e quando vai ver lá é outra situação. Então, realmente, hoje, o maior problema do advogado criminalista no exercício da profissão são as nossas prerrogativas, certo? E Perfeito. nós temos que ser combatentes, sim. Essa é a nossa postura, certo? Então, toda a área precisa ter uma determinada postura. Vamos supor, eu falei até da área trabalhista, civil, o previdenciário. Nós, advogados criminais, a gente não costuma ficar sentado em um birô de mesa o dia todo. Eu, pelo menos, quando eu não vejo movimento, eu olho para o lado. Ai, hoje está tão tranquilo. O que está acontecendo? Verdade. Hoje está tão tranquilo. O que está acontecendo? Então, a gente já estranha isso. Então, é muito necessário realmente esse tema, viu, Sal? Você está de parabéns ter escolhido das questões das prerrogativas, porque é uma coisa boa e necessária para nós, né, podermos nos impor também, nos fazermos respeitados e para os nossos clientes, porque isso vai estender ao direito do cliente da gente, porque nós somos o reflexo dele. E às vezes, vou até fazer uma colocação, nós também somos desrespeitados pelos próprios colegas, infelizmente. Essas violações de prerrogativas vêm também dos próprios colegas. E isso é, assim, é algo que parece que está ali enraizado, Sim, dessa sim. questão de um colega não respeitar o outro, não respeitar o trabalho do outro, querer passar por cima do trabalho do outro. E nós temos só que ter a confiança no trabalho da gente,
na nossa competência e levar adiante, né? Então, é isso aí. Então, as nossas violações, nós temos que estar sempre alerta a isso também. Nós temos que estar sempre alertas, tá certo? Para que naquele momento certo a gente saiba controlar aquela situação de uma maneira da melhor forma possível. Se não tiver que ter nenhum conflito, eu digo um conflito naquele momento, aquele embate, num calor, às vezes da emoção, porque chega a isso, certo? Muitas vezes chega. E aí você vai ter que criar aquele ambiente de empatia. Mas tenha consciência de que você não é empregado de ninguém, tá? Você não é empregado. Eu mesmo já cheguei, já vi cliente meu. Uma vez eu passei por uma situação em Coreaú, com vários clientes meus que, quando eu cheguei lá, eles tinham sido agredidos. E eu pedi para constar em ata essa agressão. Só fiz dizer, doutora, eu só quero que fique constando que um dos meus clientes foram agredidos. E fiquei pedindo, pedindo. E aí houve uma mudança no inquérito, pedindo. Quando acho que deu uma louca na delegada, não sei, quando eu vi a mulher tava batendo com as duas mãos no birô. Doutora! Não sei o quê. Começou a gritar. Eu me levantei, meus clientes do meu lado, e disse: a senhora me respeita, eu não sou sua empregada, a senhora não é minha chefe. Se a senhora não fizer constar em ata, amanhã eu estarei lhe denunciando por abuso de autoridade. Perfeito. Aí veio os escrivãos. O que foi que acontecendo? Tinha até policial que trabalhava aqui também, que estava lá em Coreaú. O Netinho estava lá, vou logo dizer isso. Ele está ouvindo, entendeu? O que foi que aconteceu, doutora Viviane? Isso está com mais ou menos 2 anos, acho que foi em 2 anos. E aí ela fez isso. Ela levantou e bateu. E disse que não ia colocar. Eu disse: a senhora vai constar sim, a senhora vai constar. E não sei o que, se a senhora não se calar, a senhora vai ser presa por abuso de autoridade. Quem vai ser presa é que a senhora, por abuso de autoridade. Exatamente. Então aí eu Exatamente. E foi fui. bastante importante a pessoa ficar até calma nesse momento, calma, manter a serenidade e falar com firmeza. Porque se você levasse de acordo com o que a delegada estava levando, a raiva subisse, que é importante controlar a raiva, às vezes poderia falar até algo que não era necessário. E Isso. foi bastante importante ter a calma e falar com clareza, firmeza, o seu direito. Não, é isso. Você Pronto, eu está fui violando direta. Eu aquilo. disse pra ela: Exato. abuso de Exato. autoridade. Entendeu? Então a senhora está cometendo abuso de autoridade. O direito do meu cliente vai constar em ata até que ela assim, se acalmou, viu a situação, todo mundo chegando. E o escrivão foi e constou, porque era um direito dizer. Por que eu não podia dizer que meu cliente tinha sido agredido naquele momento? Então, às vezes, tem autoridades que elas fazem, compram uma situação desgastante por nada. Nós não somos empregados de ninguém. Nós não temos hierarquia. Eu sei que às vezes é difícil entender, mas nós não somos. Não devemos baixar a nossa cabeça. Então, é por isso que eu digo. Então, se eu ficar aqui conversando, eu vou ter tantos exemplos. Infelizmente. Eu tenho tantos exemplos, mas graças a Deus, hoje, assim como tem esses exemplos, a gente passa a ser conhecido por uma determinada postura, viu, Saulo? Porque quando você constrói a sua imagem, tanto a imagem pessoal como a imagem profissional, quando você está no ambiente, as pessoas já dizem o quê? Bom, a gente já sabe que a Com doutora quem que eu tô lidando, né? Viviane, o doutor Saulo, quem for, já tem uma postura diferente. Entendeu? E o respeito vem atrás de você, tá certo? Então, as pessoas começam, por isso que é bom a gente se preocupar, né, principalmente nos flagrantes, né? Em relação à questão na defesa dos clientes da gente, que é o mais importante naquele momento, também preservar os direitos dele, certo? Fazer valer aqueles direitos mesmo. E você está construindo a sua imagem no início da sua carreira. Pense nisso. A construção da minha imagem. Eu estou só me preocupando em ganhar dinheiro? Dinheiro é uma consequência. Consequência. Viu? Dinheiro é uma consequência. Hoje eu estava conversando
uma pessoa, eu até falei assim, eu passei 5 anos para eu me formar em direito. Depois eu passei mais 5 atuando na penitenciária de Sobral. Então eu passei o quê? 10 anos 10 anos. para vir para campo. Então eu tive que passar por um processo. Graças a Deus eu passei, porque quando eu me formei eu não sabia que eu ia atuar no criminal. Eu só sabia que eu não gostava do cível. Eu olhava, ai não, cível trabalhista, ai meu Deus do céu, porque eu tava pegando só isso. É Hoje eu desde resolvo já do até. time criminal. Aí o que eu faço? Graças a Deus eu passei essa experiência na penitenciária, tenho muito orgulho disso, experiência incrível, humana, psicológica, de estar ali com os detentes, familiares, viu, E, Saulo? doutora, é bastante importante nós, acadêmicos, ter o conhecimento disso, dessas experiências, porque acaba que nos preparando logicamente para o futuro, que com toda certeza, em algum momento, meu direito como advogado, se Deus quiser no futuro, vai ser, infelizmente, vai ser violado. Em algum Em, momento, em algum isso momento, mesmo. Tenha infelizmente, certeza disso. infelizmente, mas é muito importante, desde já, ter esse conhecimento dessa proximidade, que quando é falar da sua experiência, nos mantemos assim, nós acabamos que entendendo a situação. E ali, naquele momento, já no futuro, quando for violado, infelizmente, nós já saberemos, porque escutamos aqui. Escutamos como deve ser falado. Escutamos como deve ser Pronto. combatido. Isso mesmo. Então, assim, a gente ainda vai ter muita troca aí, as lives virão, muitas, entendeu? Teremos novos encontros de novo, viu, Saulo? Quando a gente puder, tá aqui sempre, eu vou estar aqui sempre, não vou mais sair, entendeu? Vou só expandir meu trabalho, só anunciando também que meu celular. Gente, está acabando a bateria, mas só fazendo aqui uma colocação. E lembrando a todos que eu tô tenho a mentoria, né? A minha mentoria expert de prática criminal, só colocando para quem está aqui nos assistindo, que hoje, para a gente iniciar, é importante que se você tem interesse de você otimizar o seu tempo, em vez de você passar 5, você passar 1 ano com as estratégias certas. Gente, o importante é você ter as estratégias certas para que você inicie na advocacia criminal. E isso aqui é uma estratégia. Como você agir diante das violações das suas prerrogativas, isso também eu falo na minha mentoria. Então, minha mentoria está com vagas abertas, mas já está com mais de 50% já preenchida, graças a Deus. E quero dizer para vocês que quem se interessar, o meu link está na minha bio, lá no Instagram, e eu estou esperando otimizar o tempo, viu, Saulo? Em vez de você, às vezes nós gastamos com tantas coisas supérfluas. A gente não quer o Exato, sucesso, a gente exato. não quer, não é isso? Não Uhum. quer ganhar dinheiro, não quer É ficar isso. conhecido. Eu não Com tive toda essa certeza. oportunidade naquela época, porque não tinha ainda internet assim hoje. E hoje você pode fazer isso através de um mentor. O mentor é que vai te direcionar. E a minha mentoria oferece a todos, aos estudantes de direito que estão começando, aos advogados que querem adentrar na área criminal, mas têm medo, entendeu? Aqueles também que são vocacionados, é só garantir a vaga lá no meu link, clicar e aí estamos juntos. Saulo, Perfeito. olha, foi excelente essa conversa que nós tivemos aqui. Como eu costumo dizer, toda vez que a gente faz uma live, vai passando o tempo, a gente tem muita coisa para acrescentar, Se tá pudesse, ia certo? ficar até amanhã. Pois é, entendeu? Foi ótimo. Eu estou muito orgulhosa de ter você na minha comunidade, essa troca de pessoas como você, que a gente precisa, que a advocacia precisa. Eu espero que você tenha muito sucesso, tá certo? E você pode contar comigo para o que você quiser. Doutora, eu estou precisando, eu estou de braços abertos para poder direcionar a todas as pessoas e ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos, assim como eu realizei o meu. Porque eu posso Doutora, dizer que eu sou uma profissional realizada, entendeu? com toda Então, isso é certeza, é que eu muito quero passar. importante. Eu agradeço Isso. muito essa troca de experiências, assim, eu aprendi muito dentro dessa live, foi muito importante ter ele escutado. Eu agradeço demais ter participado diante dessa live, que foi a primeira live que eu faço.
Então, eu Olha, tá fico vendo? muito feliz de estar aqui conversando com você, porque é um tema que eu me interesso pra caramba. Eu espero no futuro ser um advogado criminal e, com toda certeza, nos encontraremos aí Vai na ser dentro da sim. advocacia. Isso mesmo. E a sua experiência já começa aqui. E essa experiência que você teve hoje, você já vai passar para os seus colegas. E quando a gente fizer uma próxima live, já vai estar os seus colegas aqui com a gente também, já acompanhando, né? Mais ainda, acompanhando, e a gente vai ter toda essa troca de experiência, tá certo? Então, gente, boa noite a todos que quero agradecer a todos que estiveram com a gente. Parabéns, Saulo, parabéns, doutora. Então, Saulo, parabéns. A gente vai estar se comunicando, tá Com toda certo? E certeza. sugestões, dúvidas, é só colocar lá no direct ou então fazer parte, gente, da comunidade VIP de criminalistas. Entendeu? Que lá a gente vai ter uma troca bem boa da prática criminal que eu não passo para... não, quer dizer, é privativo daqueles que fazem parte da comunidade VIP, tá certo? Então, boa noite, Saulo. Até a Boa noite a próxima, viu? todos. Boa noite a todos e agradeço demais a presença de todos ter ficado até aqui, até o final. Muito obrigado, viu, pessoal? Até Tá mais. bom. Tchau, Abraço. tchau.